Olá, tudo bem? Estudaremos hoje agora sobre os heróis de batina no Brasil. Há muitos anos atrás encontrei um livro bem velhinho num sebo de livros usados. Não era um livro bonito, com ilustrações, mas tinha uma letra boa de se ler. E, apesar de ser um livro bem acabadinho, o seu título me chamou bastante atenção. O seu título era Heróis de Batina no Brasil, escrito por Abelardo Romero e publicado pela editora Conquista. O mais estranho é que não encontrei o ano da sua publicação. Achei esse livro super interessante, porque nós, os brasileiros, possuímos uma memória muito curta em relação aos nossos heróis nacionais. Se fizermos uma pesquisa de rua e perguntarmos quem foi Tiradentes, Antônio Conselheiro, Duque de Caxias, Araribóia, José Bonifácio, etc., nenhum brasileiro saberá quem foram e o que fizeram. Outra coisa que me chamou bastante atenção nesse livro é que é muito fácil encontrarmos livros depreciando a Igreja Católica, falando mal das cruzadas e da Inquisição, mas é raro encontrarmos livros elogiando a Igreja e os benefícios que o cristianismo trouxe para o mundo. Cristóvão Colombo descobriu as Américas. E o mais estranho é o que o livro nos revela que, abre aspas, e Colombo, que a descobrira, precisaria até de licença para passear a cavalo. Fecha aspas. No início da página 17 do livro Heróis de Batina no Brasil. Ou seja, é bastante irônico e até estranho o próprio descobridor das Américas, Cristóvão Colombo, abre aspas, precisaria até de licença para passear a cavalo, fecha aspas, no próprio continente que ele mesmo havia descoberto. Que ironia, né? O padre Antônio Vieira, que nasceu em Portugal, mas veio com 6 anos de idade para o Brasil, lutou contra a escravidão dos índios no Maranhão. Enfrentou 3 vezes a Inquisição portuguesa. Escreveu vários livros, mas, abre aspas, não lhe deram licença sequer para ler a Bíblia, fecha aspas, enquanto esteve preso, abre aspas, de fevereiro de 1663 a junho de 1668, fecha aspas, no final da página 37. Até 2 anos depois do descobrimento, a língua tupi-guarani era muito mais falada no Brasil do que o próprio português, no meio da página 52. Em 1554, os padres Antônio Rodrigues e Manuel de Nóbrega se estabeleceram em Piratininga, em Niterói, para catequizar as tribos locais, conforme está no final da página 53. Apesar dos maus tratos, do excesso de trabalho, que é o trabalho escravo, e de se alimentarem com apenas uma única espiga de milho por dia, movidos por curiosidade, os índios, abre aspas, continuavam a se batizar, confessar, assistir missa, etc. No início fecha aspas, no início da página 57. O bispo Sardinha foi assassinado e devorado inteiro pelos índios Caeté. E, por causa disso, toda a nação indígena dos Caetés foi exterminada, veja, abre aspas, pela morte do bispo Sardinha, pagou toda a nação Caeté, fecha aspas, como está no início da página 60. Mesmo assim, o livro nos revela que, abre aspas, se ainda hoje há tribos inteiras no Brasil, devemo-lo aos padres, fecha aspas, no meio da página 61. Abre aspas, até 1560, quando teve início a importação de africanos, os indígenas foram praticamente os nossos únicos escravos, fecha aspas, no início da página 63. No início do século XIX, haviam tantos frades no Rio de Janeiro
que existiam cerca de um frade para cada 5 habitantes, no meio da página 71 e final da página 88. O padre Guilherme Pompeu, em 1654, era tão rico que em sua casa haviam uma centena de camas e, para cada cama, havia uma bacia de prata para lavar os pés. No final da página 76 e início da página 77. Enquanto que 2 séculos depois, em 1872, o padre José Manuel da Conceição, abre aspas, morria de fome na rua, em plena cidade do Rio de Janeiro, fecha aspas, no meio da página 77. O famoso mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, que fica entre a Praça 15 e a Praça Mauá, tinha 50 escravos no ano de 1815, meio da página 87. Em 1808, Dom Azeredo Coutinho escreveu uma carta para o príncipe regente Dom João VI, onde se queixava de que os seminaristas em Coimbra, Portugal, quisessem estudar tudo, menos teologia, e sendo assim, como é que eles poderiam se tornar bons padres? No início da página 88. No ano de 1909, haviam 297 igrejas católicas em Niterói, no meio da página 94. O bispo Dom Marcos Teixeira ficou famoso nas ruas da Bahia em 1624 por andar armado com um báculo e uma espada para enfrentar os poderosos que abusavam dos índios, no meio da página 101. A luta da Inquisição contra a impressão de livros foi tanta no início do século XVIII que, abre aspas, como a única tipografia existente instalada no Recife em 1706 foi vedada de imprimir livros, fecha aspas, no final da página 104. Em todo o século XVIII e a primeira metade do século XIX, abre aspas, foi esse, aliás, o período heróico do clero brasileiro. Não é preciso ser católico, nem mesmo cristão, para reconhecer que o Brasil deve mais aos seus padres e frades que a qualquer outra classe. Fecha aspas, no meio da página 119. O padre José de Anchieta, que viveu no século XVI, no Rio de Janeiro, é descrito a sua aparência como pequeno, de fronte alta, narigudo, barba rala e de olhos azuis, no meio da página 124. Abre aspas, no adro da igreja de São Lourenço, em Niterói, representou-se em 1576 um alto trilíngue de Anchieta, fecha aspas, desvirtuando os índios e comparando-os a demônios, pois eles preferiam lutar e morrer do que se tornarem escravos passivamente. No meio da página 126. Se quase ninguém sabe quem foi Tiradentes, Duque de Caxias ou José Bonifácio, então alguém seria capaz de responder quem foi o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão? Alguém? O primeiro balão a voar em toda a face da Terra foi inventado pelo padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Ele nasceu em Santos, em São Paulo, em 1685, conforme está no final da página 129. Ele fez um balão voar 74 anos antes dos irmãos Montgolfier roubarem a sua glória do invento do balão movido a ar quente, no meio da página 129. No começo de agosto de 1709, em Lisboa, o padre Bartolomeu fez o seu invento voar, o aeróstato, balão em forma de pássaro, na presença de toda a corte portuguesa,
mas eles não se interessavam nem mesmo um pouquinho com experiências científicas, no meio da página 130. Infelizmente, abre aspas, o povo, em vez de admirá-lo, passou a considerá-lo um louco e possuído do demônio, fecha aspas. Ele é acusado, abre aspas, em Roma por herege, fecha aspas, e teve que fugir para não ser queimado vivo pela Inquisição, conforme está no final da página 130. É lastimável que isso tenha acontecido, pois além desse padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão ser o primeiro ser humano em todo o mundo a inventar um aparelho voador, ele também era físico, matemático, conhecia bem as línguas grega, latina, hebraica, italiana e francesa. E também era historiador e escritor, conforme está no meio da página 131. Conforme podemos encontrar na internet, Araguarino Cabreiro dos Reis, o brigadeiro reformado da Força Aérea Brasileira, a FAB, ao comentar sobre o padre voador Bartolomeu Lourenço de Gusmão, disse que, abre aspas, pela primeira vez na história, um aparelho construído pelo homem venceu a gravidade, fecha aspas. O Frei Vicente Rodrigues Palha, que viveu entre 1564 e 1639, foi o primeiro historiador a escrever uma história impressa do Brasil, início da página 154. O Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio enfrentou a Inquisição e teve, abre aspas, teve o desassombro de taxar a Santa Inquisição de defunta maldita, fecha aspas, final da página 163. O padroado, meus amigos, é o nome da intromissão da coroa portuguesa, foi o nome da intromissão da coroa portuguesa nos assuntos eclesiásticos brasileiros. Era um cruel sistema político para manipular a igreja e o povo. E no início do século XVIII, o padroado instituiu uma miséria tão grande, abre aspas, cuja a pobreza resultava de uma injustiça instituída pelo padroado, fecha aspas, no meio da página 174. A intromissão do padroado na igreja foi tanto que, abre aspas, ao invés de sermões, ouviam-se discursos políticos nas igrejas, fecha aspas, página 177. Os padres e leigos que desobedeciam essas normas se tornavam, abre aspas, pobres criaturas e eram surradas publicamente, levando de 100 a 700 chicotadas, fecha aspas, no meio da página 183. O padroado era representado pela coroa portuguesa e, abre aspas, os inimigos mortais da coroa encontravam-se na classe clerical, fecha aspas. No final da página 183. Eram os padres brasileiros lutando contra os abusos políticos da coroa portuguesa, o padroado. Em 1817, houve uma revolta de padres contra o regime do padroado, e nessa revolta houveram, abre aspas, 52 sacerdotes participantes da Revolução de 1817, fecha aspas, início da página 185. Os parágrafos 5º e 8º do livro 6 da Ordenação do Reino de 1817, estabelecidos pelo padroado, é o pelotão de fuzilamento contra os padres que se rebelavam, meio da página 187. O padroado impunha que aos pobres era terminantemente proibido estudar, a não ser que estudassem em algum seminário. Como os seminários eram o único refúgio cultural dos pobres, abre aspas, é duvidoso, porém, que o fizesse por vocação, fecha aspas. No meio da página 191. O padre Tenório, por ter enfrentado muitos poderosos e a própria
Inquisição foi enforcado nessa época. Páginas 195 e 196. O padre Antônio Jácomo Bezerra fez um discurso inflamado que se tornou famoso contra a Inquisição. Início da página 206. Com a lei do padroado, abre aspas, a Igreja permanecia comprometida com a coroa, da qual não podia divergir, sob pena de perder tantos privilégios. Fecha aspas. Início da página 207. Apesar de tantas torturas e humilhações, quando se via livre, o Frei Caneca voltava a lutar pela liberdade do povo. Final da página 207 e a página 208 inteira. O Frei Caneca, abre aspas, é traído por Frei Jerônimo de São José, frade que chefia um bando de incendiários, ladrões, assassinos e estupradores, fecha aspas, que estavam a serviço do padroado. Início da página 213. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, mais conhecido como Frei Caneca, é condenado à morte por fuzilamento. Final da página 218. Apesar de condenado à morte, ninguém queria executá-lo, nem mesmo seus delatores. Início e meio da página 223. Abre aspas. Com o fuzilamento do Frei Caneca em 1824, encerrou-se o ciclo heróico do clero católico brasileiro. Fecha aspas. Início da página 227. É triste constatarmos, abre aspas, a indiferença da própria Igreja pela sorte daqueles sacerdotes. Fecha aspas. Ou seja, os sacerdotes tiveram que lutar sozinhos, sem nenhum apoio da Igreja. No meio da página 227. Abre aspas, Dom Helder Câmara, aconselhado afinal pela Santa Sé a não usar da palavra fora de sua diocese. Fecha aspas. Pois as suas pregações contra os poderosos em suas viagens estavam se tornando famosas e perigosas para o regime do padroado. Início da página 228. Com exceção do Brasil, os outros países não ofereciam, abre aspas, perigo em face de sua falta de vocação revolucionária. Fecha aspas. Final da página 229. Essa abre aspas, vocação revolucionária, fecha aspas, não deve ser confundida com a teologia da libertação, pregada a partir da segunda metade do século XX, e muito menos com o seu precursor, o comunismo, pregado por Karl Marx, pois ele nasceu em 1818, e o, abre aspas, ciclo heróico do clero católico brasileiro, fecha aspas, se encerrou em 1824, ou seja, apenas 6 anos após o nascimento do pai do comunismo, e a milhares de quilômetros de distância do Brasil, na Alemanha. Houve um outro padre, grande cientista e inventor no Brasil, que infelizmente esse livro esqueceu-se de mencionar. É o padre Roberto Landel de Moura, que transmitiu pela primeira vez na história mundial a voz humana por meio de ondas eletromagnéticas, o radiotransmissor, numa distância de 8 quilômetros, na Avenida Paulista, em São Paulo, em 1894. O padre cientista nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 21 de janeiro de 1861, e, 25 anos depois, em 1886, rezou sua primeira missa na cidade do Rio de Janeiro, contando com a presença do imperador Dom Pedro II e toda a sua corte. Ele antecedeu as experiências de vários cientistas, como, por exemplo, do italiano Guglielmo Marconi, mas quando foi registrar a sua patente, em 1906, o italiano já havia registrado primeiro.
O italiano correu primeiro. Roberto Landel de Moura era um padre e, como todos os padres são voltados a questões espirituais, os seus párocos começaram a pensar que ele era um feiticeiro e que seus experimentos eram rituais satânicos. Então o seu laboratório de pesquisas foi totalmente destruído por fanáticos religiosos e o padre abandonou todos os seus experimentos até o dia da sua morte, em 30 de junho de 1924. Aqui encerramos, meus amigos, a narrativa dos heróis de batina no Brasil. Com toda certeza houveram muitos outros heróis de batina no Brasil, que não foram registrados neste livro e nem nesse vídeo. São heróis anônimos, esquecidos pela história, mas com toda certeza tiveram seus nomes registrados na glória de Deus. Aleluia. Quando estudei a história da igreja no Brasil com o saudoso Padre Edson, no Seminário de Teologia São José, em Niterói, de 2004 a 2007, descobri como foi feroz a luta de muitos padres contra os abusos da coroa portuguesa e suas intromissões na igreja, mais conhecida como padroado. Quanto aos padres de hoje em dia, o máximo que eles aparecem na mídia é cantando, celebrando missas e fazendo discursos de autoajuda. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós.